Olá, bem-vindo à Coluna Liberal Concursos. Eu sou Karina Jacques, professora especialista em concursos públicos, e hoje a nossa entrevista vai ser de um case de sucesso, uma concursada do Banco do Brasil que vai contar a sua jornada de estudo e sucesso para chegar nessa vaga, já que 2025 a gente tem a expectativa de um grande concurso para o Banco do Brasil. A entrevistada de hoje é Jaqueline Paz. Bem-vinda, Jaqueline. Obrigada, Karina, muito obrigada. Obrigada, Liberal, também, né, por essa oportunidade. É uma honra muito grande aqui falar contigo. A honra é sempre nossa. Ela que é bancária do Banco do Brasil, fez concurso em 2010, certo? 2010. E passou em 2011. Ela também é professora hoje em dia, é formada em Direito, tem várias outras habilidades, mas hoje a gente vai falar com a bancária, né? A gente vai falar com a concursada do Banco do Brasil. Jaqueline, você fez o concurso do Banco do Brasil em 2010, foi convocada em 2011, 2011. Certo? Eu quero saber primeiro, como foi a tua jornada de estudo? Quanto tempo você estudou até a prova? Quanto tempo você teve até a prova? Se você se preparou num cursinho ou foi autodidata? E se você tinha conhecimento prévio das disciplinas? Vamos por parte, que tem muita pergunta. Então, vamos lá. Como foi a tua jornada de estudo? E se você tinha conhecimento prévio de bancário, já tinha alguma experiência de algum banco privado? Conta pra gente. Pode contar a história de quem te estimulou a fazer esse concurso, porque eu sei que tem história aí. Então, gente, é uma história longa, né? Já tem aí 14 anos de jornada no Banco do Brasil, mas rememorando, assim, em janeiro eu completo 14 anos, então é até bom a gente relembrar, né? Olha, porque é uma conquista. Janeiro de 2025? Faço 14 anos. Isso, a tua entrevista vai sair em janeiro de 2025. Sim, sim. Então vai dar certinho, um presente. E assim, gente, é uma jornada, foi uma conquista e é sempre importante a gente falar do que a gente consegue com muito esforço. Não foi simples, não foi fácil, não tinha conhecimento prévio nenhum das disciplinas. Não era boa aluna nem de matemática, então eu tive que estudar coisas básicas de matemática. Mas ali em 2010, a minha filha mais velha, ela tinha 4 anos, e bem pequenininha, na época eu trabalhava com comunicação, eu era assessora de comunicação, assessora de imprensa, trabalhava com evento, e a gente que é de comunicação, a gente sabe que a jornada ela tem um ritmo diferente, então não tinha sábado, não tinha domingo. E num desses finais de semana, eu estava me despedindo dela e ela falou para mim assim, mamãe, você não pode ficar comigo sábado e domingo? Pelo menos o sábado e domingo? E eu não pude atendê-la naquele momento. E isso me tocou profundamente, porque eu sentia que na minha jornada, naquela profissão que eu exercia naquele momento, eu não poderia atendê-la, não tinha perspectiva de atender. E daí eu decidi fazer o concurso. Vou fazer um concurso porque quero trabalhar de segunda a sexta. Quando eu olho, naquela época a gente tinha o TRT, com o edital aberto, eu estudei com a Karina, inclusive foi minha professora, começou minha professora ali, e comecei a estudar para o TRT, e o que eu percebi? Cara, a jornada para ser aprovada num concurso de tribunal, ela é mais longa, eu preciso de mais tempo para ser aprovada, eu queria encurtar esse tempo, eu queria logo trabalhar só de segunda a sexta. Vai ter banco. Gente, é muito legal trabalhar em banco, eu pensei, né? Eu acho bacana, tá ali, vou fazer de banco, porque eu acho que aqui o edital tem menos disciplinas, então vou tentar. Não sabia muito o que me aguardava pela frente, mas me direcionei de uma forma, assim, muito assertiva, e eu sempre falo isso, concurso é estratégia também, não é só estudo, né, Karina? Isso, verdade. A gente precisa ter uma estratégia ali de jornada de aprovação. Combinar as coisas para a estratégia e o estudo se encontrarem. Isso, é bem importante, sabe, essa parte da estratégia. O que eu percebi? Naquele momento, sairia o edital do BASA, nessa mesma ordem, era BASA, Banpará, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Eu falei, e agora? Eu tenho 5 meses aí para estudar, e agora ou nunca? E daí, iniciei essa jornada, tirei férias, eu trabalhava, usei o mês de férias para estudar, e foi o meu primeiro contato com a disciplina. Não sabia nada de conhecimentos bancários, eu mal sabia mexer na minha conta. Eu bloqueava a conta, não sabia, tinha que ir na agência, não sabia nada de banco. Então, foi o meu primeiro contato com a disciplina. E o que eu percebi? Que a minha maior dificuldade seria a matemática. E eu não poderia zerar, né, o conteúdo de matemática. Então, eu comecei a elaborar a minha jornada de preparação para os concursos. E fui fazendo esses 4 concursos, fui aprovada em todos. No BASA, que foi o primeiro, eu estudei um mês
e consegui a aprovação. Mas entre os bancos que eu fui aprovada, eu fiquei com o Banco do Brasil. Escolheu o Banco do Brasil, Aham. escolheu o Banco do Brasil. Jaqueline, tu já falaste da tua dificuldade na disciplina, que a mais difícil era a matemática. Sim. Mas nesses meses que tu estudaste até o Banco do Brasil, que outras dificuldades tu tiveste? Até de tempo, de ter que dedicar tempo com a filha e com o trabalho, porque você Sim. tirou um mês de férias, mas depois teve que voltar. Conta pra gente as tuas dificuldades, porque pode ser que alguém que esteja assistindo tenha uma dificuldade parecida, não é? Sim. Para falar da tua experiência. Para quem trabalha e já tem filho, a vida adulta, né? A famosa vida adulta, é sempre mais difícil você conciliar, né? Equilibrar vários pratinhos, assim. Mas o que eu digo hoje, especialmente lá em 2010, era uma outra realidade. Eu acho que a gente era menos bombardeado, inclusive pelas redes sociais, pela tecnologia, que a gente tem tudo muito ali na mão. Mas para hoje, o que eu digo é que a gente tem que limpar a nossa rotina, sabe? Continuamos com 24 horas. Então, a gente precisa, nessas 24 horas, distribuir as funções que a gente tem, seja de pai, mãe, de funcionário, de trabalhador, a sua profissão, enfim, e as funções que você tem no dia a dia. Você precisa de tempo para estudar. E é muito tempo para estudar, né? Para quem sai do zero ali para a banca, eu saí do zero, literalmente. Então, você precisa organizar esse estudo. O que eu fiz? Na época, eu trabalhava só 6 horas, então eu exercia a minha função ali de 6, 7 horas, mais ou menos. Eu fazia muitas coisas por fora, eu trabalhava com comunicação, com evento, então eu comecei a eliminar, claro que acabei ficando com menos recurso, né? Mas precisei fazer isso para poder organizar. Então, no meu mês de férias, que foi o primeiro mês que me aprovou no BASA, eu estudava de manhã, eu fazia um cursinho preparatório normal de conteúdo. Pela parte da tarde, eu estudava em casa e à noite eu fiz uma turma de exercício. Então, eu ocupei todo o meu tempo no mês das férias exclusivamente estudando, né? Se eu for dizer assim, parem até com a atividade física, eu vou ser cancelada na internet, mas nesse momento eu precisava, porque eu me dei 4 meses para ser aprovada e, assim, naquele momento eu estava com sangue nos olhos, assim, eu não pensava em outra coisa, assim, até quando eu tomava banho, eu sempre conto essa história para todo mundo, eu pensava, gente, eu tô perdendo tempo, eu tenho que agilizar aqui. A alimentação, assim, gente, eu não tô indicando para vocês fazerem as mesmas loucuras, mas eu realmente me foquei para o concurso. Para ter uma aprovação em 30 dias, realmente você precisa abrir mão de muita coisa, né? E focar. Então, assim, eu foquei muito nesses concursos para conseguir a aprovação. Eu não sou uma pessoa que aprova com muita facilidade. Eu tenho amigos, assim, que estudam e conseguem, mas não é o meu caso. Eu sempre tenho que estudar muito, eu preciso reforçar o que eu estou estudando. Meio burrinha, vamos dizer assim. Preciso. Cheio de conquistas e... Preciso de um reforço, assim, muito grande, assim, sabe? E principalmente com essas disciplinas, eu não tinha tanta familiaridade. Matemática, conhecimentos bancários, então foi bem difícil. Entendi. Então, a questão do teu objetivo, que era um objetivo de tempo curto, não é? Com todos os obstáculos da vida de adulto, foi o que tu compreendeste como mais difícil, maior dificuldade. Sim, conciliar ali foi bem difícil, na verdade, mas é o que eu digo, eu acho que a gente precisa abrir mão de algumas coisas para conquistar outras. No momento que você é um concurseiro e está se preparando para um concurso, é o momento de abrir mão para realmente conquistar. Eu sei que é difícil porque quando a gente está se preparando, a gente não sabe se vai dar certo ou não. Então, é um sabotador você ter essa dúvida. Então, pensar um pouquinho, eu não tenho a outra alternativa de não ser aprovada, eu só tenho a aprovação, é algo que te estimula também. Acreditar no sim, né? Se você fizer, vai acontecer. Sim. Aí você passou em 2010, vamos pensar em Banco do Brasil, já que você passou em todos que você fez ali, mas Banco do Brasil. Passou em 2010, foi convocada em 2011, certo? Como é essa chegada da novata no banco? Como é que a estrutura do Banco do Brasil recebe os novatos? Como é que foi essa tua adaptação para uma nova carreira? Não é que poucos meses antes, você não sabia nada e você agora vai ser uma nova bancária. E a segunda pergunta, como é que é a carreira dentro? Agora que você já não é mais novata, como é que é a ascensão? Você entra como escriturária e o céu é o limite, você pode ser gerente, enfim, conta pra gente como é que é. Então, apesar de ter estudado ali, né, passou aquele ano, eu fiz a prova ali em meados de maio de 2010 e fui convocada em dezembro. Pensem no sufoco, assim, né, aguardando. Eu fui
só fazendo um parêntese antes da tua pergunta, esse esforço todo de estudo, ele me rendeu uma boa aprovação. Eu sempre imaginava assim, eu vou estudar para passar em primeiro lugar no Banco do Brasil. Esse era o meu foco. Eu não aceitava não passar em primeiro lugar. Mas eu sabia... Ela é audaciosa, né? Ainda disse que é meio burrinha. Não, ela quer passar em primeiro lugar. E é bom, eu gosto de... Quando você mira no primeiro lugar, você consegue os primeiros. É porque eu sabia que se eu não conseguisse o que eu estava tentando, pelo menos o segundo ou o terceiro... Isso, mas é isso mesmo. Você mira no alvo e você fica próximo do alvo. É igual um alvo mesmo, né? Então, quando eu estava estudando, eu sempre pensava, cara, eu estou estudando isso aqui, eu já estou no nível de quem vai passar em primeiro lugar, e eu só fui ter certeza que eu estava me aproximando disso quando eu fiz uma bateria de exercícios da Karina. Porque eu fiz, assim, gente, eu fiz um cursinho preparatório só de conhecimento bancário, que era muito difícil. Deixa eu atualizar as pessoas de 2025. Hoje eu sou conhecida como professora de Direito Constitucional, especialista em concursos públicos e OAB de Direito Constitucional. Mas eu já dei aula de conhecimentos bancários. Então, na época de Jaqueline, estudante, eu trabalhava com Direito Constitucional e também era professora de conhecimentos bancários, e foi assim que a gente se conheceu. Ela já foi minha Não, aluna. e eu sempre falo assim, Corta cara, pra 14. a minha aprovação, assim, muito foi do teu trabalho, tá? Muito, muito. Porque, assim, eu acertei tudo. Eu simplesmente, acho que não fala mais zerou a prova, né? Porque não é mais zerou, eu fechei a prova. Então, eu fiz uma bateria de exercícios que tu passaste, que tinham 300 exercícios, era um negócio assim de doido, sabe? Não, eram mais de 100, não chegava em 300. Era uma folhinha, assim. E daí, eu cheguei em casa com essa folha, entreguei na mão da minha mãe e falei, mãe, tu vais me perguntando e eu vou respondendo e depois a gente vê o que eu acerto. E ali, a gente foi a noite toda, assim... próximo já da prova. E eu cheguei no final das 100 e poucas questões, eu tinha errado 2. Então, assim, eu fiquei, gente, eu tô perto. Mas eu não posso errar nem as 2 questões. Mas, assim, quando a gente foi conferindo, eu e ela, eu vi no semblante da minha mãe, assim, uma mistura de tô assustada. Tô assustada, mas tô feliz. E aí, isso me deu um gás para continuar. Mas, assim, só para contar essa questão do primeiro lugar, quando eu recebi o resultado, eu passei ali, naquela época, eu não sei como tá agora, Karina, mas naquela época tinha a macro e a micro-região. Então, na macro, que era uma região, assim, que pegava Belém e outras cidades, eu fiquei em 11º, e na micro, que era só Belém até Santa Isabel, se eu não me engano, eu fiquei em 9º. Olha, bem então, colocado assim, nas duas. Assim, eu fiquei assim... E depois eu descobri quem foi o primeiro lugar e fiquei revoltada. Quem passou em primeiro lugar. Mas assim, fiquei super feliz, né? Na época que eu vi assim, cara, eu não fiquei primeiro, mas tudo bem. Eu sabia que era isso. Eu vou ser chamada, porque a expectativa era que mais de 100 pessoas fossem chamadas, e chamam mesmo muitas pessoas, porque muita gente se aposenta, muita gente vai mudando de cargo, o banco precisa o tempo todo. O serviço público, ele se renova todo o tempo. Se renovando, exato. E eu sabia que seria chamada. Então, só que assim, eu queria já ser chamada amanhã, né? Tipo, tô aprovada, me chamem logo. E não é bem assim. As coisas foram acontecendo, 6 meses passaram ali, naquela ansiedade. Fui chamada. E a Jaqueline, que estudou muito conhecimentos bancários para fazer uma prova, ela não era mais necessária. A gente precisava de uma Jaqueline que soubesse realmente conhecimentos bancários entrando no banco. Mas o banco, ele é uma empresa que tem mais, agora entrando de fato na tua pergunta, o banco, ele é uma empresa que ele tem mais de 200 anos e que se atualiza o tempo todo e está muito na vanguarda de tudo que acontece. E com relação à recepção do funcionário, não poderia ser diferente. Quando a gente chega no banco, a gente é treinado, a gente é preparado, a gente passa por um processo de treinamento, a gente tem um outro colega que é como se fosse um padrinho que vai te acompanhar. Na prática, dependendo da agência que você vai, talvez não funcione tão bem, porque nós temos poucos funcionários nas agências do interior, mas a ideia é que tenha um funcionário padrinho que vai te acompanhar nesse início da jornada dentro do banco. É menos difícil do que o que eu imaginava, assim, a atuação. Então, quando eu entrei ali, que eu só queria apenas passar num concurso... E trabalhar de segunda a sexta? E trabalhar de segunda a sexta, eu comecei a me identificar, porque a minha ideia era, vou trabalhar de segunda a sexta para passar em outros concursos, e lá se vão 14 anos, né? Como eu te falei, agora já completo 14 anos. Então, assim, quando tu entra no banco, tu conhece uma outra realidade de uma empresa
que, apesar, claro, como todas as outras empresas, nós temos problemas trabalhistas de modo geral em toda a sociedade. Sim, sim. Nem tudo é perfeito, mas dentro desse cenário é uma empresa que te dá muito respaldo, muita segurança. Então, tu vai te adaptando, tu vai vendo oportunidades de crescimento, que é algo muito importante para mim, profissionalmente. Eu fui identificando funções ali que seriam interessantes para mim e fui me adaptando, fui aprendendo, fui crescendo no banco. E isso fez com que eu chegasse aqui, a esses 14 Esses anos. 14 anos, né? Pôde fazer uma outra graduação Sim. trabalhando no banco, pôde fazer uma outra graduação, né? Enfim. Que era um dos projetos, né? A ideia era entrar no banco, agora eu já tenho mais ou menos um trabalho que é estável, vou poder fazer outra graduação. E daí comecei o direito. Como é a ascensão? Entra, para quem não conhece, né? Entra como escriturário, nível médio, e pode chegar a gerente? Como é que é? Então, todos nós entramos no banco pela mesma portinha, inclusive o presidente do banco, ele é um funcionário de carreira, né? Hoje a gente chama a função de escriturário de agente comercial dentro do banco. É verdade. Perdão, gente. Eu já é bem recente, na verdade, né? Mas já vi nos... Acho que no edital já está, né? Agente comercial. Isso, no último edital que teve já. Então, todos nós somos escriturários, agentes comerciais. Essa é a função. Essa é que você é no Banco do Brasil. Mas você vai assumindo outras funções, o encarreiramento no banco... se você tem o perfil, que é importante dizer isso, né? Porque o perfil para ser aprovado no banco é você passar na prova de concurso. Mas para assumir as funções ali dentro, você vai fazendo uma jornada profissional e se identificando com as áreas e buscando se colocar. E fazendo cursos, né? Porque o Banco do Brasil oferece as certificações. Sim, enfim. A gente tem uma universidade corporativa muito boa, excelente de formação. Então, você vai se identificando com as áreas ali que tem mais a ver com a sua função e vai se colocando. Inclusive, quem é de tecnologia tem uma diretoria específica de tecnologia do banco. Muitos colegas que entram no concurso como agente comercial, eles fazem a seleção interna e vão para essas diretorias de tecnologia. A gente tem a engenharia do banco, tem a área de advocacia do banco, então tem outras áreas, além da área comercial, que os colegas vão se colocando de acordo com a formação, né, de cada um. Entendi. E você, então, está 14 anos no banco, né? Já ocupou alguns cargos, né? Sim. Você já, de acordo com o teu perfil, já experimentou algumas posições no banco. Recentemente participou de um evento em Brasília, pelo Banco do Brasil, BBD Week. BBDW. BBDW. Que é Digital Week. É um evento Digital Week, isso mesmo, que eu só lembro do Digital Week. Passar no Banco do Brasil mudou a tua vida? Completamente. Completamente, assim. Hoje, inclusive, hoje eu estava assistindo uma colega que se despediu do banco, se aposentou, deu o último sai dela lá no ponto. E sempre que eu vejo, eu me emociono, porque, assim, a nossa vida profissional, ela diz muito sobre nós. Eu sempre falo o seguinte, que todas as funções que a gente exerce na vida, a gente exerce em função do outro, né? Como mãe... eu sou mãe porque eu tenho meus filhos, eu sou esposa porque eu tenho meu marido, eu sou amiga porque eu tenho os meus amigos, mas a sua vida profissional ela é algo que diz muito a respeito de você. Então, eu considero a minha vida profissional um pedaço de mim muito importante. E da minha história, 14 anos dela, eu tenho construído junto com o Banco do Brasil, dentro do Banco do Brasil. Então, mudou muito a minha trajetória como pessoa, por tudo, pelo atendimento com os clientes, pelo dia a dia com os colegas, pela formação profissional que a empresa te oportuniza, né? E toda a vivência que eu venho trazendo ao longo dessa história com o banco. Enfim, se eu for falar assim, vai parecer até que eu estou puxando o saco do chefe, mas é uma empresa que realmente me trouxe muitos momentos felizes, como a questão do evento que eu participei recentemente. Isso, perfeito. Mas é legal ouvir isso, porque quem está assistindo, o público que assiste ao nosso videocast, é quem quer fazer concurso. Então, eu sempre, quando vem um case de sucesso, eu faço essa pergunta, se mudou a vida, né? Porque eu acredito que, principalmente para você que está há 14 anos... Sim. Mudou a vida. Sim, né? completamente. Quando eu entrei no banco, eu tinha uma filha que me pediu para trabalhar de segunda a sexta. E hoje eu sou uma mãe de 4 filhos. Então, 3 dos meus filhos nasceram dentro do Banco do Brasil, numa estrutura que, infelizmente, poucas mulheres têm. Né? Eu saí 6 meses de licença maternidade. Eu utilizei bônus para me ausentar. Eu poderia me ausentar para cuidar da minha saúde enquanto mulher gestante, sabe? Então,
realidade que não é de todas as mulheres, nós sabemos, né? Então, assim, é uma empresa que te oferece ainda, dentro do cenário que a gente tem, muitos direitos, uma qualidade de vida que não é vista em todo lugar. Agora, obviamente, gente, precisa ter perfil, como toda empresa. Sim. Não adianta eu querer trabalhar num banco e não ter perfil para atendimento com o público. Não quero atender pessoas. Então, talvez seja o momento de se repensar onde eu estou indo trabalhar, né? Você precisa ter minimamente um perfil para atuar como... Nós não somos servidores públicos, somos empregados públicos, mas a atuação principal do banco é atendimento ao público. E é um serviço público de natureza privada, mas é um serviço público. Nós oferecemos as duas, né? Na verdade, você tem o atendimento público, enquanto servidor você está oferecendo um serviço público e também atendendo os clientes que são do Banco do Brasil. Que aí envolve venda, comunicação, interação. Então, precisa realmente, de fato, ter um perfil mais adequado. Perfeito, perfeito. E agora, Jaqueline, uma última pergunta que eu sempre gosto de fazer para os cases de sucesso. Quem está assistindo agora essa nossa entrevista, esse bate-papo, a gente tem uma promessa, o Banco do Brasil anunciou, ele está fazendo um estudo já para um concurso em 2025. Essa pessoa está nos assistindo, está te assistindo, e ela está pensando em fazer o concurso do Banco do Brasil. Ela está indecisa. Se ela te perguntasse, Jaqueline, eu faço esse concurso, o que você acha? Dá a tua orientação para quem está indeciso, para quem quer fazer um concurso, para quem é uma Jaqueline lá de 2010 e que tinha que tomar aquela decisão. Nas palavras agora da bancária de 14 anos, Jaqueline. De 14 anos. De 14 passou o tempo, né, gente? Meu Deus, passou o tempo. Fala que a gente quer ouvir. O que você diria? Que conselho? Eu recebo muito essa pergunta, Karina, muito. Sempre que sai um edital, tem algum colega, algum familiar que me pergunta, e eu digo assim, gente, primeiramente, se você acha que você se identifica com esse perfil de bancário, que você vai ser feliz ali dentro, faça o concurso do banco, faça para passar, né? Porque precisa estudar, né? As pessoas estão estudando, então não é um concurso que simplesmente você vai pagar a inscrição e fazer a prova. Se prepara. Primeiro, identifica, eu tenho possibilidade de ser feliz dentro de uma empresa que atua desse formato, atividade é atividade bancária, nós atuamos com o serviço bancário. Você identificou que você consegue? Então, se dedique e faça o concurso, porque é uma empresa... É uma empresa que está se transformando ao longo do tempo. O Banco do Brasil não é mais o que era na época dos nossos pais, né? Então, se transformou. É uma empresa que está à frente do tempo, investindo muito em tecnologia. Então, vale a pena estar junto de uma empresa assim, sabe? Investir o seu tempo junto. Agora... Se você acha que você não tem esse perfil, você identifica outras oportunidades, a gente não está mais no momento de perder tempo com o que não está alinhado com os nossos propósitos. Então, se você se identifica, estuda, faça essa prova. É uma empresa que respeita os direitos dos funcionários, é um lugar legal, a gente conhece muita gente bacana. O dia a dia é um dia a dia muito bom. Hoje eu estou trabalhando numa agência em que a gente tem um dia a dia muito suave, muito legal ali, é bacana. Tem os clientes, você tem possibilidade de ascensão, você tem bolsas dentro da empresa. Eu fiz o curso de Direito com bolsa do banco, 50%. Olha. Sabe? Por quê? Porque o banco quer que os funcionários estejam qualificados. Então, assim, é uma empresa que investe na qualificação do funcionário. Vale a pena, gente, vale a pena sim. Perfeito. Façam o concurso do banco. Perfeito. E pode ser que, fazendo o concurso e sendo aprovado, vá trabalhar na agência junto. Já pensou? A gente já vai trabalhar junto. Na agência junto com a Jaqueline. Obrigada, Jaqueline. Obrigada, é sempre um Karina. prazer ouvir essas histórias. Eu acho estimulante, emocionante, eu gosto muito. E agora eu queria pedir o teu @. A Jaqueline, ela trabalha com o Banco do Brasil e ela, paralelamente, agora tem uma carreira que é do direito, não é? Sim, que sim, o Banco do Brasil professora. permite. É compatível, né? Sim, sim. Então, se você quiser seguir a Jaqueline, qual o teu @? @mãe com direito, tudo junto. É facinho. Ali nesse Instagram, é esse nome, porque eu contava um pouquinho da minha história de mãe e mulher que trabalha, que a gente sabe que não é fácil conciliar tudo. Mas ele é uma homenagem para essa minha história, que é uma história que veio se desenhando junto à minha vida profissional com a maternidade. Então, é @mãe com direito. Perfeito. Obrigada. Obrigada, Karina. Gente, obrigada pela audiência de vocês. Eu espero ter contribuído de alguma forma para a vida das pessoas e que eu tenha trazido boas notícias. Trouxe sim. Muito obrigada. Obrigada, E Karina. sempre que você tiver uma novidade dentro da sua área do direito e de banco, a gente vai te chamar, que a gente gosta de ouvir Obrigada, essas eu histórias venho sempre. emocionantes.
A gente vai encerrar mais um bate-papo e eu te espero na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.